Bom dia mais uma vez, você que está conosco adorando, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda a esse ambiente espiritual. Eu quero apenas reforçar a fala do pastor Wagner, dizendo que você e eu temos uma grande responsabilidade, não apenas de permanecer aqui, mas também de compartilhar aquilo que de bom, as transformações que temos experimentado nesse ambiente espiritual para com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ao recebermos aqui um pouco da fragrância do bom perfume de Cristo, é nossa dever, nossa missão exalar, compartilhar esse perfume por onde passarmos, para que mais pessoas sejam abençoadas, assim como você e eu estamos sendo abençoados. Muito bem, eu quero, antes de iniciar essa mensagem de hoje, quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e dizer a você que essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem um tanto que delicada. E quando eu digo delicada, eu estou falando delicada ao extremo. Existem alguns textos na Bíblia que eles por si só já causam uma verdadeira ruptura na nossa vida, se assim o permitirmos, é claro, né? Existem alguns temas que quando nós trabalhamos, eles também por si só já causam, já são como se fossem uma cirurgia, Deus fazendo uma cirurgia em nosso caráter, em nossa vida. E esse é um desses temas. Então eu quero que você entenda que antes de iniciar essa reflexão, nunca esqueça que eu amo você. Não esqueça isso. Não esqueça o quanto Deus ama você. E Ele nos ama tanto que ele é incapaz de deixar que você e eu permaneçamos da mesma forma como nós estávamos ontem. Deus, ele nos ama tanto que ele é incapaz de permitir que você e eu sejamos as mesmas pessoas que éramos quando o encontramos pela primeira vez. Todos os dias você e eu podemos ir à palavra com um desejo ardente de mudança, de transformação, de conhecimento e convictos de que esta é a vontade de Deus e podemos sair da presença dela ou da presença dele juntamente, transformados pelo poder do seu Espírito. Então eu quero que você tenha isso em mente enquanto eu começo a permitir que o Espírito fale através de mim agora, para que essa mensagem encontre terreno fértil no seu coração. Eu não vou falar sobre a parábola do semeador, mas existe um ensinamento na palavra do semeador que todas as vezes quando você se colocar diante de uma mensagem, ela precisa fazer uma reflexão na sua vida. Muitas vezes nós temos a ideia de que a responsabilidade do frutificar é do semeador ou da semente, e não é somente. A semente ela precisa ser boa. Quanto mais genética a semente tem, mais qualidade, maior ou quase que certeza da germinação saudável. Agora, tão importante quanto a genética da semente, queridos, é a qualidade do solo. Então, quando a semente boa cai no solo bom, ela germina com proporção de 10, 30, 100 para 1. Então, eu quero dizer para você que a semente que você vai receber hoje é uma semente perfeita, porque ela vem da palavra de Deus. Mas a pergunta que eu quero que você reflita é que tipo de solo hoje está sendo a sua mente para que esta semente produza aquilo que Deus deseja produzir na sua vida, tá bom? E eu tenho certeza que você, com toda humildade, vai deixar que o seu terreno hoje seja terreno fértil para essa mensagem. Abra sua Bíblia. Eu quero que você e eu possamos estudar hoje o início do Salmo 127. Eu quero pedir que coloque o meu slide. E a partir então do slide agora, você e eu vamos viajar. Nós vamos viajar agora em alguns textos, não apenas da palavra,
mas também do espírito de profecia. É, muito bem, queridos. O tema de hoje, quando erramos querendo acertar. Quando erramos querendo acertar. Eu fui pai muito novo, muito novo. Essa mensagem de hoje, ela é para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, para você que é uma filha. Essa mensagem também é para você que é vovô ou para você que é vovó. Para você que é bisavô e também bisavó. Será que nós temos um tataravô e uma tataravó aqui também? Se tivermos, essa mensagem também é para você, tá bom? Então eu fui pai muito cedo, muito cedo. Eu tinha 16 anos de idade. Fui disciplinado, porque foi um relacionamento que não foi de acordo com os princípios, né, da palavra de Deus. E fui pai muito cedo. E o fato de eu ter me tornado pai muito cedo acarretaram várias coisas na minha vida que hoje eu vejo que são boas e outras que eu vejo que são muito ruins, muito ruins. E quando eu observo essa minha história, eu sempre procuro fazer algumas reflexões e procuro encontrar na palavra a orientação que eu preciso para essas reflexões. Eu sou pai de 3 lindos filhos, tenho uma esposa maravilhosa. Não foi a mãe da minha primeira filha. Nós vivemos juntos durante um ano e hoje eu tenho um filho de 15 anos e eu várias vezes olho para ele e penso assim, meu Deus, o que que eu tinha na cabeça nessa idade quando eu fui pai? Não tinha nada, absolutamente nada. E eu entendo que todas essas escolhas que eu fiz no passado, elas me acompanham até hoje. Se tivesse um manual que pudesse ser uma cartilha para que você e eu, quando fomos pais, pudéssemos ter lido, dizendo assim, olha, faça isso, isso e isso quando acontecer isso. Seria tão bom, né? Seria tão bom. Talvez a gente não tivesse cometido tantos erros na educação dos nossos filhos. Só que tem uma coisa que é muito intrigante e, ao mesmo tempo, parece que é um paradoxo na vida do ser humano, porque quando os filhos nascem, também nasce um novo pai, uma nova mãe, porque nunca foi. Então, a partir daquele momento, você começa a aprender a ser pai, você começa a aprender a ser mãe. E mesmo que você tenha vários filhos, como eu tenho certeza que aqui tem irmãos pessoas, né, que têm 4, 5, 7, 10 irmãos. Outro dia encontrei uma que tinha 15. Eu falei, meu pai amado, quanta bênção essa família. Então, assim, às vezes, pelo nascer de cada filho, ainda que você tenha experiência do passado, mas aquele momento é único. E naquele momento você vai passar por um novo processo de construção e de reconstrução. Não, não tem como ser diferente. E por isso que é paradoxal. Porque depois que o tempo passa, você olha para trás e gostaria de ter feito várias coisas diferentes. Só que lá atrás, você não tinha a mentalidade que você tem hoje. Então a gente vive nesse looping, nesse ciclo de pensamento. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, você que é vovô, que é avó, quando olha para trás, gostaria muito de ter feito coisas diferentes na educação dos seus filhos. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe que é sincero no seu dever paterno e materno, olha para trás e tem esses tipos de pensamentos, né? Vocês compartilham desse mesmo pensamento comigo? Deixa eu ver, levanta a mãozinha aí, deixa eu ver se eu não estou sozinho. Ok, ok, não estou sozinho. Para você que não é papai e não é mamãe ainda, preste muita atenção no que eu vou falar aqui hoje.
muita atenção mesmo, deixe o seu coração muito aberto. Eu não consigo, queridos, algumas semanas atrás eu estava preparando esse tema e eu, infelizmente, assim, não sei se a palavra certa é essa, né? Mas em todas as dimensões que eu procuro terminar essa mensagem, refletir, qualquer direção, eu não consigo imaginar um outro ambiente que não consiga eu chorando diante dessa mensagem. Eu não consegui ainda, não consegui ainda. E eu estava há há poucos segundos atrás, minutos atrás, né, enquanto a nossa a nossa vinheta passava aqui do Vale de Ossos Secos, eu fechei os olhos aqui e estava falando com o Espírito e eu pedi assim para ele: Espírito, não deixe que a minha fala hoje seja mais dura do que a própria mensagem já é. Mas eu quero que o Senhor faça com que os queridos irmãos escutem a sua voz e não a minha voz. E é por isso que eu disse para você que eu te amo enquanto eu vou trabalhar o tema de hoje, porque eu tenho certeza que você vai sair muito reflexivo desta sala, muito reflexivo, muito. Então deixe o seu coração aberto, tá bom? Depois compartilhe esse vídeo com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Talvez esse seja um bom tema para vocês assistirem amanhã no pôr do sol, ou perdão, hoje à noite no pôr do sol, quem sabe amanhã à tarde, né? Na tarde de sábado, para vocês fazerem um bom momento em família e você vai entender por quê. Então, os pais, eles erram na educação dos filhos querendo acertar, porque a gente quer acertar na criação dos filhos. Ninguém quer errar na criação dos filhos. E quando eu vejo o Salmo 127, eu vejo que ele foi escrito para a família. Vamos ler? Veja, leia comigo o Salmo 127. Abra sua palavra. Perdão, a palavra de Deus, a sua Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Como será envergonhado, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa. Eu não consigo ver esse texto sem fazer uma pergunta para mim mesmo. Não consigo. E eu quero que essa pergunta seja compartilhada com você. Vaguinho, coloca, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, então eu e você temos aqui uma responsabilidade da edificação da nossa casa. Pode passar, amigo, depois do 127 e o outro. Então nós temos aqui uma responsabilidade. Esse aí, pode deixar. É muito, muito intrigante, né? Ao mesmo tempo que você e eu conduzimos a casa, cuidamos da esposa ou cuidamos do marido, do cônjuge, né? Temos que cuidar dos filhos, das responsabilidades. E a gente não pode esquecer de que o Senhor tem que edificar essa casa. A herança do Senhor são os filhos. Os filhos não são meus, os filhos não são seus. Eles só vieram ao mundo através da gente, mas eles pertencem ao Senhor. E aí então eu fiquei olhando esse texto e me perguntei qual é o principal dever dos pais para com os filhos. Qual seria o principal dever? No Estatuto da Criança e do Adolescente, existem os direitos fundamentais da criança, né?
Toda criança tem direito à vida e à saúde. A criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esses são, de acordo com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos da criança. E se é direito da criança, então se torna um dever dos pais proporcionar essas coisas. Mas é claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente está tratando de temas simplórios, porque existem deveres dos pais para com os filhos que são maiores do que aquilo que está ali, né? Então, a gente pode citar outros. O meu dever para com o meu filho é... Qual seria? Se você pudesse listar um dever, que dever você colocaria como sendo o mais importante que você, que é papai, você que é mamãe, tem para com os seus filhos? Nós podemos colocar a proteção, educação. A gente tem o dever de ensinar nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, existem vários deveres que nós temos, vários, vários. Mas eu quero hoje mostrar para vocês qual é o seu principal dever. Qual é o seu principal dever? Ou pelo menos qual era quando você tinha os seus filhos sob o seu domínio, né? Porque infelizmente alguns de nós não temos mais todos os filhos sob o nosso domínio, já estão longe. Então, fica mais desafiador agora. Mas se você ainda tem eles sob o seu domínio, então preste atenção nisso, tá bom? Maguinho, pode passar. Agora deixa sempre o slide. E agora nós vamos... Eu quero ler com você um texto, Testemunhos Seletos, volume 4. Encontrei esses textos nas minhas reflexões, nas minhas pesquisas. E eu falei assim, Senhor, coisa maravilhosa, eu preciso compartilhar isso com o teu povo. Pode passar, amigo. Acompanhem comigo essa leitura. Ó, se tão somente as mães, e aqui eu abri um parêntese e coloquei também os pais, porque é responsabilidade mútua isso. Ó, se tão somente as mães e os pais trabalhassem com sabedoria, com calma e determinação para educar e subjugar o temperamento carnal dos filhos, que quantidade de pecado seria podada ao germinar, e que grande número de provações na igreja seria evitado. Preste atenção nesse texto. Aqui fala que você e eu deveríamos trabalhar com sabedoria na educação, e sabedoria, calma e determinação, para que nós pudéssemos fazer o quê? Educar e subjugar o temperamento carnal dos nossos filhos. Só que aqui tem um negócio que é extremamente desafiador para a gente. Porque quando a gente olha aquela coisinha pequenininha que sai da barriga da mamãe, a gente fica encantado. Eu tenho foto com meus filhos quando eles seguraram o meu dedo mindinho pela primeira vez. A mãozinha deles era tão pequenininha, meu dedo deve ter uns 4 centímetros, mas a mãozinha deles era tão pequenininha, né, que segurava assim. E é impressionante como quando aquelas criaturazinhas, né, os filhos seguram o nosso dedo, como a gente ali fica preso pro resto da vida a eles. Então, essa nossa visão poética da paternidade, da maternidade, faz com que a gente perca de vista alguns dos nossos principais deveres e o principal dever. E aí a gente olha o nosso filho e não imagina que ele é uma pessoa ruim, que
enxertado nele, tem a tendência ao pecado, que ele já nasce com a natureza pecaminosa. Nós não enxergamos isso nos nossos filhos. A gente não consegue ver dessa forma, ou sob essa perspectiva. E é exatamente por não enxergar sob essa perspectiva que nós não entendemos que uma das nossas funções é subjugar o temperamento carnal dele. Ai, Senhor, muito obrigado por essa coisa linda. Aí, é interessante, né, que os pais até entram naquela disputa de brincar, é claro que é uma brincadeira, para ver que parece mais com quem? Parece mais com a mamãe, parece mais com o papai. Então, assim, a gente fica iludido nessas questões externas de aparência e esquece o drama que está acontecendo ali agora e que está sob nossa responsabilidade. E aí nos falta a sabedoria, a calma e a determinação para educar o quê? E subjugar o temperamento carnal que já está naquela criança. E aí, quando a gente não faz isso, o que que acontece? Que quantidade de pecado seria podada ao germinar? Então, o que que acontece, amados? Nós temos uma inclinação natural para o pecado. Só que a gente parece que só começa a enxergar isso tarde demais. Porque quando os filhos são pequenos, a gente deixa essa quantidade de pecados no coração deles germinar. A gente não poda, a gente deixa germinar. E aí, o que que acontece? Toda planta que cresce, ela vai dar o quê? Vai dar um fruto. Não importa se seja bom ou se é ruim, ela vai dar um fruto, né? E aí, então, um grande número de provações na igreja seria evitado. É claro que a titia White aqui está falando para gente num contexto muito mais amplo, então ela está falando assim, provações na igreja. Mas antes dessas provações, perdão, meu nariz está coçando. Antes dessas provações chegarem à igreja, ela acontece aonde? Dentro de casa. Então, muitas provações que nós passamos com os nossos filhos quando eles crescem é resultado da falta de sabedoria, da falta de calma, da falta da determinação que você e eu, pais, não tivemos quando deveríamos ter educado e subjugado o comportamento carnal dos nossos filhos. Então, presta atenção no que começa a acontecer a partir de agora. Passa, Vaguinho, o texto. Porque aí agora, veja só, quantas famílias que agora, quantas famílias que agora são infelizes seriam felizes. Você está vendo? Então, a gente falha no processo de educação inicial e aí, como resultado desastroso disso, existem milhões, bilhões de famílias que são infelizes. E elas poderiam ser felizes. E por que não são? Porque houve uma falha na educação dos pais aos filhos. Muitas almas estarão eternamente perdidas devido à negligência dos pais quanto a disciplinar devidamente os filhos e lhes ensinar na juventude submissão à autoridade. Eu não sei como é que você se sente quando você lê ou escuta um texto desse, mas a minha alma, ela fica pálida. O meu corpo treme quando eu leio uma afirmação dessa. Muitas almas, muitas pessoas que nós amamos, muitos filhos que os pais amam, eles estarão eternamente perdidos. Por quê? Por causa da negligência dos pais ao disciplinar devidamente e ensinar os filhos a submissão à autoridade divina. E aí eu fico refletindo, né, na minha história como pai. E, queridos, eu quero que você entenda que eu não estou pregando para você. Você pode se aproveitar do que eu estou falando para mim mesmo. Se você for sábio, se você for sábia, você pode se aproveitar do que eu estou falando para mim, tá bom? Eu fico pensando
nas vezes que eu deveria ter corrigido os meus filhos e não o fiz. Hoje, quando eu olho para eles, eu consigo identificar defeitos no caráter deles, que é exatamente resultado disso, da minha omissão como pai. Se você for sincero, e eu acredito que seja, fizer uma análise, vai encontrar traços nos seus filhos que é resultado dessa negligência. Ai, Wellington, graças a Deus os meus filhos estão na igreja. Opa, calma lá, pera, calma. Eu vou mostrar para vocês que o problema é muito maior do que o seu filho não estar fora da igreja ou estar dentro. O problema é muito maior do que isso. Muitas vezes nós, pais cristãos, nos damos como realizados ou que cumprimos a nossa missão pelo fato de ver o filho dentro da igreja. Olha, ver o seu filho dentro da igreja é uma grande bênção, mas não é tudo. E você vai entender por que não é tudo hoje. Então vejam, queridos, hoje tem pais que vivem pedindo oração pela família dos seus filhos. Quantas famílias seriam felizes hoje se esses pais tivessem tido a visão correta no passado. No passado. E aí vamos avançar. Vamos avançar porque hoje o tema é profundo. Desculpar as faltas e apaziguar a explosão de ira não é pôr o machado à raiz do mal. E é exatamente aqui que muitas vezes nós falhamos no passado. Nós imaginamos que dar uma surra no nosso filho, eu já falei para vocês outras vezes, né? Que apanhei dos meus pais, né? Fui corrigido por eles fisicamente. Papai, inclusive, outro dia meus pais estavam aqui em casa, os dois. A gente estava sentado à mesa, e meu irmão mais velho, e outras pessoas, e nós puxamos esse assunto, né? Da correção, da forma como nós somos disciplinados por eles. Porque foi o que eles aprenderam, né? Eles aprenderam, e eu, como filho mais novo, foi o que menos apanhei. Mas todo mundo apanhou. Todo mundo aqui em casa apanhava. E às vezes nós pais fazemos um tipo de correção punitiva e não a correção redentiva. Na Sociedade Secreta dos Homens, eu tenho um tema que eu trabalho exatamente isso, como nós deveríamos corrigir redentivamente e não corrigir punitivamente. Ah, então, assim, se você for lembrar das vezes que você corrigiu seu filho, perdão, desculpa, você o corrigiu para punir porque ele fez alguma coisa errada. E se você acha que a correção era só a física, não, às vezes, por exemplo, você dá um castigo. Filho, eu vou te dar um castigo porque você me desobedeceu. Então isso é punição, isso não é redenção. É punição e não redenção. E muitas vezes nós imaginamos que fazer isso é a melhor forma que existe de colocar o machado na raiz, mas não é, não é. A gente, na verdade, só está desculpando uma falta ou apaziguando uma explosão de ira. Qual ira? A nossa ira diante da desobediência de um filho. Só que isso confirma a ruína de milhares de almas. E aí o texto fala, ó, como responderão os pais a Deus por essa terrível negligência de seu dever? Então, a forma como a gente corrigiu os nossos filhos, ou como corrigimos, dependendo da idade dos que você tem, pode não estar sendo a forma certa. E eu não estou falando que a questão de bater ou não bater, né, isso para mim é um mérito ultrapassado, porque a palavra fala, não afasta do seu filho a vara. Só que existem formas corretas de ser feito isso, né? Então, eu quero que você reflita comigo. As formas como você corrige o seu filho é na intenção ou estão sendo da maneira certa para cortar, arrancar a raiz daquele defeito de caráter, daquela árvore que já está crescendo dentro do coração, do caráter do seu filho? Se você já viu
um quintal, né? Você já deve ter percebido que às vezes a gente precisa limpar ele e às vezes a gente arranca superficialmente o mato e tem vezes que a gente precisa ir arrancar a raiz. E tem umas plantas que eu realmente assim fico pensando, meu Deus, será que isso veio mesmo do Jardim do Éden ou foi Satanás que juntou essas sementes para criar essas coisas ruins? Porque tem planta que é assim, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Quando você quer plantar alguma coisa boa, dá trabalho. Agora, se tu não plantar nada, pode deixar lá que vai nascer um tipo de capim, um tipo de mato, um tipo de árvorezinha rasteira, não é? Aí tu pergunta assim, onde é que estava essa semente? De onde é que veio isso? E tem umas que você arranca com raiz, mas parece que ainda fica um pedacinho assim de raiz lá no fundo. E de repente aquilo vai crescendo de novo, né? Então tem algumas plantas que a sua raiz fica um pedacinho assim e daquilo brota de novo. Assim é o nosso caráter, com alguns defeitos que nós temos. E muitas vezes na educação dos filhos, nós punimos eles, mas não arrancamos, ou pelo menos não damos condições do espírito arrancar a raiz por completo. E ó, como responderão alguns pais, e eu não digo alguns, eu digo todos os pais, vão responder a Deus por essa terrível negligência do dever. Porque aqui eu estou colocando todo mundo dentro do mesmo tacho, porque nós somos pais imperfeitos. E aí a gente pensa assim, né? Ah, mas existem coisas, Wellington, que não tem como a gente ver. Talvez sim, talvez sim. Mas eu não vejo sobre essa ótica. Porque no momento em que a gente decide ser pai, com sã consciência, né? A gente precisa entender que a vida daquele momento em diante não é mais para nós, mas é para eles. Eu fui descobrir isso tarde, muito tarde. Não tinha idade, não tinha maturidade, não tinha pessoa perto de mim, não tinha um mentor que pudesse me ensinar isso. E aí, a gente age como se o fato de nós prepararmos os nossos filhos e darmos para eles uma boa escola, roupa, comidinha, uma casa quentinha, uma cama quentinha, é o suficiente. Vou comprar a lição da escola sabatina, vou até mesmo fazer o culto do pôr do sol. Vou colocar agora o meu filho na sala 57 também. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente se você não está conseguindo enxergar o fundo das raízes que precisam ser arrancadas do caráter do seu filho. E aí, passa, Vaguinho, olha esse próximo texto, a meditação nos lugares celestiais. Veja o que diz aqui, ó. São as coisas pequeninas que atravessam o nosso caminho, que são suscetíveis de nos levar a perder nosso poder de domínio próprio. Ah, mas o que que tem o meu filho fazer isso? É só um pouquinho. Ah, qual é o problema? Não vejo problema nenhum dele assistir, dele ver, dele ter, dele fazer isso. Ai, que coisa lindinha, olha o que ele está fazendo, está batendo agora na cara da mamãe. Olha que coisa lindinha, agora ele está dando birra. Agora ele está, ai, que coisa, tá lindinho, tá crescendo. A gente olha as coisas pequenas e acredita que elas são inofensivas, mas não são, não são. Presta atenção nesse texto. São as coisas pequeninas que atravessam o nosso caminho, que são suscetíveis a nos levar a perder o quê? O poder do domínio próprio. E esse domínio próprio é exatamente nas duas direções. Quando nós, pais, somos permissivos com os nossos filhos diante de defeitos de caráter que começam a se revelar na infância, nós estamos ajudando os nossos filhos a perder o domínio próprio e nós
já revelamos mais uma vez que não temos o domínio próprio para poder corrigi-lo da forma certa. Então, isso é um problema de mão dupla. E aí eu vou falar uma coisa que é terrível, né? Porque às vezes eu ainda não sou avô, mas eu fico imaginando a aflição do avô e de uma avó vendo seus filhos educarem os seus netos pior do que eles conseguirem educar os filhos. Então, isso deve ser uma lástima, realmente, deve ser uma situação terrível. Só que aí tem alguns avós que se metem, né? Outros não. E tem alguns avós que ainda fazem assim, né? Erraram com os filhos e ainda continuam errando com os netos, que é trágico, isso é pior. E é tão pior que hoje tem uma mentalidade diabólica, demoníaca na mente de alguns avós que eles acreditam mesmo que, ai, o amor que eu tenho com meu neto é maior pelo que eu tenho do meu filho, por isso eu vou estragar ele um pouquinho mais. Teu pai disse que não, mas pode vir na casa do vovô e da vovó que aqui a gente sempre diz sim. É exatamente o que esse texto está falando. Os avós acham que estão fazendo boas coisas, desobedecendo, descumprindo, atravessando uma ordem do pai ou da mãe. Ou até mesmo os próprios pais acreditam que estão fazendo uma boa coisa. Por exemplo, o filho fez uma coisa errada, aí a esposa, né, o pai, quando o pai chega, às vezes ela precisa da autoridade masculina para dar ali uma chegada mais firme, e aí ele não faz isso. E aí, então, por não fazer isso, o que que acontece? Ele está ajudando a desconstruir o caráter do filho, não é só a autoridade da mãe. Ele está matando o filho. Ele está matando o filho. E, queridos, por incrível que pareça, esse tema, ele me deixou muito pensativo na forma como eu eduquei os meus filhos. E meus filhos são bons filhos, mas quão longe do ideal de Deus eu caminhei nessa parte de educação deles. Eu quero mostrar para você uma carta. Pode adiantar, Vaguinho. Eu quero mostrar para você uma carta. E ela, embora Ellen White tenha escrito ela para um irmão, quando li esse texto, eu falei assim, meu Deus, como é que o senhor conseguiu escrever esse texto para mim? Obrigado, porque o senhor escreveu ele para mim. Mas depois eu entendi que esse texto não é só para mim. Ele é para todo ser humano. Então, preste atenção, porque eu quero que você depois leia com carinho esse texto. Testemunhos, volume 4, página 92. Passa, amigo. Se segura aí, tá bom? Se segura aí, porque não sai não, não sai não. Agora é que o negócio fica bom. Essa aqui é uma carta endereçada, direcionada a um irmão que estava enfrentando um desafio, uma luta, e Deus tinha grandes planos para ele. Veja, veja o que está escrito. Houve uma evidente falha em sua educação e disciplina durante infância e juventude. Olha, está vendo o que Ellen White está dizendo aqui? Está dizendo que muitas coisas que estavam aflorando no caráter daquele homem agora era exatamente porque houve uma evidente falha na educação e na disciplina dele quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era um jovem. Agora, tem que aprender grandes lições de domínio próprio, que deveriam ter sido dominadas em tempos anteriores. Então preste atenção, olha que coisa linda, né? Ele agora teria que aprender a exercer o domínio próprio. E é exatamente isso que ele deveria ter sido ensinado quando ele era criança na casa dos pais. E aí o que que Deus teve que fazer? Deus o levou aonde o seu meio ambiente seria alterado
e onde poderia ser disciplinado por seu Espírito Santo. Presta atenção, para que pudesse adquirir poder moral e domínio próprio, a fim de fazer de você um vencedor. Então, Deus precisou deixar que Satanás construísse provas, construísse tribulação, aflição, ambientes de provação, e Deus teve que deixar esse homem ir a esse ambiente para que ali, naquele ambiente, ele pudesse ser o quê? Moldado, lapidado, aonde ele poderia ser disciplinado pelo Espírito Santo. Para quê? Para adquirir poder moral e domínio próprio. Então, presta atenção, paizinho, mãezinha, vozinha, vozinho, vovozinho. Muitas das provas que eu tenho na vida são resultados das tentações de Satanás. E por que que Deus permite isso? Porque coisas que eu deveria ter sido ensinado pelos meus pais, não fui. E agora o Espírito tem que me levar nesse ambiente, para que nesse ambiente eu aprenda a ter poder moral e domínio próprio. Então tem muitas coisas que os seus filhos vão passar, porque você foi negligente ao ensinar a eles poder moral e domínio próprio. Ora pelo casamento do meu filho, porque tá assim, tá assado. Vamos orar pelo casamento dos seus filhos. Mas lembre-se, talvez, ele está passando por isso, porque faltou você ensinar a ele poder moral e domínio próprio. Ore pelo meu filho, está fora da igreja. Vamos orar. Mas lembre-se, foi sua falha em não ensinar poder moral e domínio próprio. É duro ouvir isso, não é? Sabe por quê? Eu criei meus filhos na igreja. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Lembra que eu falei que criar na igreja ou levá-los à igreja não é o suficiente? Porque o seu filho pode estar na igreja, mas ele pode não ter poder moral e nem domínio próprio. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele pode não ter essas duas características. E aí, queridos? Calma lá que a carta não acabou. Passa, Vaguinho. Será, aí agora olha o que ela fala para esse irmão. Será requerido o mais forte empenho, a mais perseverante e inabalável determinação e a mais vigorosa energia para controlar o eu. Para controlar o eu. Agora, como aquele irmão não teve esse ensinamento quando criança, agora ele vai ter que se desgastar mais para ter isso. Ele vai ter que ter mais energia, mais perseverança, mais determinação para que ele tenha o domínio próprio. Seu espírito tem por muito tempo se irritado sob restrição, e quando sua vontade é contrariada, seu temperamento se desequilibra como um leão enjaulado. A disciplina que os seus pais deveriam ter lhe ajudado a adquirir precisa agora ser obtida inteiramente por você mesmo. Nossa, eu fiquei pensando nesse texto, porque assim, olha, veja o que ele fala. Agora aquele homem está diante de uma luta, porque agora não tem mais papai, não tem mais mamãe. O dano já foi feito, o caráter já estava corrompido. Ele não conseguiu ser ensinado a ter o domínio próprio. Então agora ele iria ter que fazer isso por ele mesmo, porque aqui agora ele já tem a consciência da razão, o direito de escolher o certo e o errado, agora ele já é o dono da vida dele. E aí o que acontece quando ele é o dono da vida dele? Quando ele está sob restrição, quando ele está sob a vontade contrariada, o temperamento se desequilibra e ele se ira como um leão enjaulado. Mas por que ele se ira como um leão enjaulado?
Porque a disciplina que os pais deveriam ter ajudado ele a adquirir, agora ele precisa adquirir sozinho. Percebem o dano? Percebem a falha no processo? Mas não termina aí. Veja, adianta, vaguinho. Quando tenro e pequeno, o ramo devia ter sido facilmente vergado. Quando a criança está pequena, é o momento que a gente tinha. E para você que é pai novo ainda, é o momento que você tem para facilmente envergar o ramo. Mas quando ele cresce, agora, após ter crescido torto, forte, quão difícil é a tarefa. Teus pais permitiram que você fosse assim, deformado. E agora, somente pela graça de Deus, unida aos seus esforços próprios persistentes, poderá tornar-se vencedor sobre a sua vontade. Então, amados, naquele momento em que ele estava pequeno, era o momento, quando os filhos estão pequenos, é o momento da gente ensiná-los a ter o domínio próprio. Passa, Vaguinho. Olha o que diz o final do texto. Agora, através dos méritos de Cristo, você poderá livrar-se daquilo que deixa escaras e deformações na alma e que desenvolve um caráter deformado. Você precisa abandonar o velho homem com seus erros e assumir o novo homem, Cristo Jesus. Adote sua vida como seu guia e então seus talentos e intelectos serão dedicados ao serviço de Deus. Agora que ele é um homem, ele tem uma chance: olhar para Cristo, aprender de Cristo e deixar o velho homem, pelo poder do Espírito, ser um Cristo vivo na terra. Só que este é o final da história. O problema é que antes de chegar nesse ponto, existe uma luta a ser travada. E aí eu quero mostrar para vocês, pode passar, Vaguinho, esse próximo, porque diz qual é o dever dos pais. Anota isso aí. Anota. O principal dever dos pais para com os filhos é ensinar-lhes a ter o domínio próprio. Gálatas 5, você já leu? Você já leu Gálatas 5? Já leu Gálatas 5? Não? Então vamos ler ele hoje? Vamos ler? 5:22 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o que mais? Qual é a última palavra? Domínio próprio. Eu não sei por que, às vezes, nós deixamos esse texto oculto aos nossos olhos. Domínio próprio. E aqui está o grande desafio. Presta atenção agora. Sabe por que é um grande desafio? Ao mesmo tempo que é o meu dever ensinar ao meu filho, os meus filhos a terem domínio próprio, sabe por que eu não ensino? Porque eu não tenho o domínio próprio. E é exatamente nesses defeitos do meu caráter, onde eu não tenho o domínio próprio, que eu começo a ser permissivo com eles. E aí eles também continuam não tendo e desenvolvem outras variáveis de falta de domínio próprio. E quando eles se tornam jovens, esse menino está rebelde. Esse menino está assim. Está acontecendo. Mas o que que é? Queridos, é apenas o resultado daquilo que nós fomos omissos quando éramos tutores e tínhamos a vara verde para poder direcionar pelo poder do Espírito na direção certa. Só que nós não fizemos isso. Nós não fizemos. Se você for franco, sincero, como eu acredito que seja, você vai entender
que você não cumpriu com tudo aquilo que era a sua responsabilidade. E é por isso que o tema é quando erramos querendo acertar. Deixa eu te falar uma coisa. Filho nunca deixa de ser filho. Nunca, nunca. E por isso que nós temos uma tremenda responsabilidade diante da função, do legado de sermos pais. E aqui eu fico pensando assim, meu Deus, como eu vou agora influenciar esses meninos que eu tenho, se ainda preciso ter domínio próprio em várias coisas da minha vida? É por isso que você precisa desesperadamente do poder do Espírito diariamente na sua vida, irmão. Esse é mais um motivo, porque o fruto dele é exatamente uma das manifestações do Espírito, é o domínio próprio. Aí tem irmão na igreja que tá velho na igreja e gosta de ficar falando mal dos outros, gosta de fofocar, gosta de brigar. Tem mulher que é rixosa em casa e fala brabo com o marido e desrespeita. Aí tem marido que não ajuda, porque acha que babá e faz o que quer da vida, porque eu sou assim, porque eu fui criado desse jeito, porque... E aí sabe o que isso revela? Só revela a falta de domínio próprio. E aí, diante dessas faltas de domínio próprio, eu não sei como a gente ainda quer que o filho seja uma pessoa diferente. Porque nós não temos e não ensinamos. Não vai ser diferente, vai ser pior. Essa é a verdade, vai ser pior. E é por isso que nós precisamos rapidamente deixar que o Espírito mude a direção. Quero mostrar para vocês dois últimos slides. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias. Deixa lá aberto em Malaquias enquanto eu quero mostrar para vocês duas coisas. E agora eu quero dar conselho para os pais. Paizinho, mãezinha, deixa eu te pedir um favor. E esse aqui é o conselho. Reconheça os seus erros com seus filhos. Reconheça rápido. Reconheça rapidamente aonde você falhou com seus filhos. E peça perdão a eles. Peça perdão a eles, por favor. Peça perdão aos seus filhos pelos erros e pela negligência que você cometeu quando eles estavam ou ainda se estão sob a sua tutela. Peça perdão. Construa um diálogo aberto, mas esse diálogo só vai ser aberto se você mostrar aquilo que você errou. Você tem que reconhecer. Eu não sei, tem alguns pais que têm uma neura louca na cabeça de que querem estar certos o tempo todo, e isso já é a própria revelação da falta de domínio próprio. Tem pai que não consegue pedir desculpa pelo filho, para o filho. Olha, se você exerceu com seu filho a correção punitiva, você deve pedir perdão a ele. Porque Deus não está mandando você bater no seu filho, Ele está mandando você corrigir redentivamente. Olha, se você encheu seu filho de presente porque você não teve quando era pequeno, pede perdão para ele, porque tu tá errando. Tu tá errando. Presta atenção. Reconheça os erros para criar um diálogo. Depois vocês juntos precisam vencer esses pecados que são exatamente a falta de domínio próprio. Eu tenho um tema, uma reflexão, que fala só sobre domínio próprio. Talvez, se o Espírito permitir, em algum momento eu falo sobre ela com vocês. Seja o mentor dos seus filhos e não apenas torcedor dos seus filhos. Como é isso? Tem pai, eu tô torcendo pelo bem do meu filho. Para de torcer. Isso aqui não é partida de futebol, não. Isso aqui é vida. A gente está lutando é contra o demônio. A gente está lutando é contra o demônio. E ele tem habilidade para destruir. Não vem com essa conversinha de ser torcedor, de ser amigo dos seus filhos. Não, você não está aqui para isso. Você está aqui para ser o mentor deles, o discipulador deles. Então, primeiro, vença
Vença a sua falta de domínio próprio para que você consiga influenciá-los a vencerem as deles. Eu fico desesperado quando eu vejo filhos adultos que não conseguem conversar com os pais sobre as suas lutas, sobre os seus traumas, sobre os seus conflitos. Por quê? Porque não há diálogo. Os pais são fechados, os pais são corretos, são moralistas o tempo todo. Presta atenção, pai, em tudo que tu ouviu aqui, presta atenção e muda o seu comportamento. E agora eu quero falar para você que é filho, passa vaguinho o próximo slide. Para você que é filho, faça isso aqui, ó. Aprenda com os erros dos seus pais. Seus pais erraram querendo acertar. A gente não tem como acusar eles por aquilo que eles não sabiam, tá bom? Então perdoe os seus pais. Perdoe-os. Eu já perdoei os meus e peço perdão aos meus filhos pelo que eu fiz com eles. Eu disse a você que eu não conseguia enxergar um outro final, senão as lágrimas. Sabe? Às vezes a gente se reveste de uma posição paterna e materna, como se tivéssemos acertado em tudo com os nossos filhos. E a gente até pensa assim: agora você é de maior, eu te ensinei, agora você pode tomar suas escolhas. Isso é um engano, isso é um engano diabólico. Queridos pais, queridos filhos, a paternidade, a maternidade é um elo que vai para a eternidade. Eu agora preciso do poder do Espírito para viver o domínio próprio. E eu preciso fortalecer isso com os meus filhos a ponto de ajudá-los a trilhar um caminho diferente do que eu trilhei, dos erros que eu cometi na educação deles, na formação do caráter deles. Eu sou responsável. Eu sou o responsável. Não importa quanto, quantos anos eles tenham, eu sou o responsável. Você é o responsável. Isso nunca vai sair dos seus ombros. Nunca. E você precisa ter essa consciência, sabe por quê? Porque não é o fato dele ser de maior que ele é o responsável sozinho. Você é corresponsável, porque foi você que formou o caráter dele. Foi você. Sabendo ou não sabendo, foi você. E é por isso que eu disse que você precisa pedir perdão a eles pelos erros que você cometeu. Queridos filhos, não se vitimizem. E lembrem-se que vocês podem ter um destino diferente, mas vai depender de como vocês agirem. Para finalizar, eu quero ler Malaquias 4. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, mesmo sabendo dos nossos defeitos, das nossas limitações como pais. Ele ainda promete que nos últimos dias o poder do seu Espírito vai converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos e o coração dos nossos filhos ao nosso coração. Obrigado, Deus. Deus, quanta graça, quanto amor e quanta misericórdia de um Deus. Queridos pais, meu desejo nesta manhã é que você entenda que a sua missão não acabou. Se os seus filhos já saíram de casa, se eles já estão grandes, a sua missão não acabou. Ainda não acabou. Queridos pais, para aqueles que os filhos ainda estão pequenos, como varas verdes, peçam o poder do Espírito para poder moldar e ensinar os seus filhos a terem domínio próprio. Domínio próprio. Queridos filhos, não importa quantos erros os seus pais tenham cometidos, pelo poder do Espírito, hoje você pode ter também o domínio próprio. E todos nós podemos, depois, reler o Salmo 127, porque o Senhor vai edificar a nossa casa, o Senhor vai edificar a nossa vida. Por isso eu preciso desesperadamente do poder do Espírito na minha vida, porque de outra forma eu não vou conseguir ser o pai que os meus filhos precisam, e eu não vou conseguir vencer aquilo que os meus pais não tinham conhecimento, a capacidade de me dar quando eu estava sobre as mãos modeladoras dele. Todos nós estamos nessa caminhada. Não há ninguém melhor que o outro. Nós estamos indo para o mesmo lugar, para a eternidade. E como famílias, nós precisamos nos ajudar. Eu quero ajudar você a tomar uma decisão nesta manhã de sexta-feira. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é lutar com todas as suas forças para que o Espírito te dê o domínio próprio. E ao mesmo tempo que ele te dá esse domínio, você precisa entender que você tem uma responsabilidade eterna com os filhos que o Senhor te deu para cuidar deles. Seu filho pode estar na igreja, mas ele pode não ter o domínio próprio. E é exatamente por isso que Satanás nos golpeia. Mas a promessa do Senhor é que antes da sua vinda, o seu espírito vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você crê nisso? Diga, eu creio. Eu quero essa promessa na minha vida. Eu quero orar com você agora. Mas enquanto eu oro, eu preciso que você mentalize o nome dos seus pais, porque eles erraram querendo acertar. Dê o perdão a eles. Quero que você mentalize os seus filhos, porque você errou querendo acertar. Quero que você lembre dos seus netos. Quero que você lembre da sua família, para que a graça de Deus se estenda como um manto poderoso agora sobre todos nós.
Vamos orar. Deus eterno, louvamos e exaltamos somente o teu poderoso nome nesta manhã, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Maravilhoso Espírito, clamamos pela tua unção, porque sem ela não podemos ter o domínio próprio. Clamamos o teu poder sobre a nossa vida. Clamamos a tua graça, porque hoje entendemos a nossa missão como pais, como mães, avós, avós e como filhos. E agora nós queremos o teu poder para viver à altura do poder que a tua palavra não apenas nos exige, mas nos dá condições de sermos. Nesse momento, Senhor, eu coloco na tua presença cada pai, cada mãe da sala 57, da tua igreja em todo o mundo, porque nós precisamos de sabedoria, de discernimento espiritual para vencer as nossas inclinações e para ensinar os nossos filhos, para que eles sejam como flechas nas tuas mãos para atingir os teus alvos, os teus propósitos nesta terra. Transforma, Senhor, o coração de cada pai, de cada mãe. Molda-nos, ó Espírito, nesta manhã. Quebra-nos. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Dá-nos discernimento, visão espiritual para enxergar aquilo que não estávamos enxergando na educação, no relacionamento dos nossos filhos. E nos dá sabedoria para sermos as tuas mãos cirúrgicas nesse processo de transformação de cada um deles. Coloca o Espírito na tua mão, cada filho, cada filho, cada filha, aqueles que estão ainda na igreja, que o Senhor nos ajude a conservá-los. Aqueles que estão afastados, nos ajuda ao Senhor a trazê-los de volta à tua presença. Espírito, constrói hoje os relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, entre filhos e pais. Envia, ó Espírito, o teu poder sobre nós para que esta promessa de Malaquias comece a se cumprir agora, aonde os corações serão voltados uns para os outros e o Senhor seja a cola que vai nos manter unidos até a breve volta de Jesus. E é crendo na tua palavra, crendo na tua promessa, que nós, ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome e oramos pelo teu poder em nossa vida. Amém, amém e amém. É isso, meu amigo.